Oi pessoal, tudo bem? Leonardo aqui no Léo Santos Podcast, mais um episódio falando um pouquinho sobre diversos temas, sobre o mundo dos negócios, carreira, empreendedorismo. E hoje eu quero falar sobre sofisticação empresarial. É um tema que eu falo muito no dia a dia, gosto desse tema. E o tema sofisticação empresarial, ele passa por diversas etapas. Não é um tema simples, é um tema bastante complexo, porque envolve todas as áreas de uma companhia. Então esse conteúdo ele é direcionado para você que é um executivo que passa por um processo de elevação da qualidade dos processos empresariais, que está vendo a sua empresa crescer, melhorar e quer de fato fazer parte desse movimento. Para você que é uma empresa que não está olhando para isso, mas que quer crescer, quer avançar e sabe que vai precisar investir dinheiro nesta área, para você funcionário que está participando de um processo desse, para você investidor que sabe que vai ter a oportunidade de comprar uma companhia que vai passar por um processo de sofisticação, enfim, independente de qual é a sua posição, de qual área você trabalha, você precisa compreender um pouco sobre sofisticação empresarial. E sofisticação empresarial ela vem de basicamente ter alto nível de governança numa companhia. Geralmente, empresas multinacionais, empresas de grande porte, elas têm sofisticação nos seus processos, nas suas áreas, nas suas relações. Essas relações, elas são diversas, desde uma relação com o seu colaborador até uma relação com o seu acionista. Tudo isso pode ser sofisticado ou não, pode ser de alto nível ou não. E uma empresa que deseja ser sofisticada, não necessariamente ela precisa ser uma companhia multinacional, ela não necessariamente precisa ser uma empresa muito grande, mas ela pode ser uma empresa pequena, média e que deseja entregar o melhor ao seu cliente, o melhor ao seu colaborador, o melhor aos acionistas, o melhor para os stakeholders, incluindo a sociedade, cujo propósito de cada empresa é cumprir um objeto social, ou prestar um serviço, ou produzir um produto, ou fazer a entrega de algo, tem algum propósito social. Então, quando você quer sofisticar a sua empresa, você precisa pensar que isso não está relacionado a ter dinheiro aplicado ali. Claro que passa por um processo em que muitas vezes você vai ter que investir dinheiro, mas esse dinheiro ele também retorna. Existem estatísticas que demonstram que as empresas sofisticadas levam mais retorno ao seu acionista do que as empresas não sofisticadas. Os processos embaralhados, ineficientes, não formalizados, eles causam falhas ao longo do teu cumprimento. Elas não demonstram indicadores claros, resultados claros. É difícil você medir o resultado daquele negócio com processos ineficientes, não formalizados, pouco sofisticados. Já com companhias sofisticadas, em que tem processos determinados, formalizados, indicadores de desempenho, que todos são treinados e habilitados para executarem aquelas atividades, é muito mais fácil você medir, obter dados, entender, analisar e tomar a decisão com base nisso. E por conta disso que as empresas sofisticadas, elas são mais acertadas, mais corretas e entregam geralmente mais resultados. Porque elas têm dados suficientes para saber se elas devem continuar indo reto, ou se devem dar a seta e virar para a esquerda, ou subir, ou descer, ou virar à direita, ou parar. Todos estes dados são munições dentro de uma companhia que podem acertar o alvo que você deseja. E geralmente o alvo de uma companhia é obter lucro. O alvo de uma entidade do terceiro setor é cumprir seu objeto social. Mas apesar de cumprir um objeto social sem fim lucrativo, tem que zerar a conta no final do ano. Ou seja, qualquer negócio precisa ter sofisticação, até mesmo uma ONG. E talvez você esteja assistindo e falando, como que eu vou sofisticar uma ONG? Como que eu vou sofisticar minha empresa? Ainda mais sem ter dinheiro. Quando você decide ter a prática de sofisticação, significa que você quer implementar governança corporativa na tua companhia. E implementar governança corporativa passa por diversas etapas. A primeira etapa, que eu diria que é muito importante, é você conhecer todas as áreas do teu negócio, mapear todos os processos de cada área, todas as atividades de cada área, entender quais atividades expõem o teu negócio a risco,
qual é o grau de risco destes negócios, destas atividades, e se existe controle interno que subsidia a proteção daquele risco, a exposição daquele risco, para que aquele risco não venha a ser concretizado, materializado. Este é uma atividade que você pode fazer muito bem com os gestores de cada área. Você tem lá um gestor de vendas, peça para o gestor de vendas fazer essa atividade dentro da área dele. Você tem um gestor de compras, peça para ele fazer isso dentro da área de gestão de compras. E assim sucessivamente, em cada área do teu negócio. Ah, mas a minha empresa já cresceu e agora eu tenho uma área de qualidade. Geralmente, áreas de qualidade são habilitadas para compreender processos dentro da companhia, discutir, ver melhorias, ver processos que podem ser melhorados. Se a empresa já cresceu muito, eventualmente ela pode ter uma área de processos focada nisso. Se a empresa cresceu ainda mais, ela pode ter área de processos, a área só focada em gestão de riscos e a área só de controles internos. Se a empresa cresceu ainda mais, ela pode ter tudo isso e ainda uma auditoria interna para garantir que aqueles processos de fato estão sendo controlados, cumpridos de acordo com os controles internos, testados e por aí vai. Então, se você é um empresário pequeno, médio ou grande, você consegue fazer isso com investimentos à sua altura, sem problema nenhum. Outro ponto muito importante, sistemas. Você geralmente tem um prestador de serviços de tecnologia ou uma área de tecnologia interna. Precisa criar ali um mecanismo de análise de aderência dos sistemas utilizados dentro da tua organização para ver se eles estão aderentes às melhores práticas ou não, se eles estão automatizados ou não, se eles estão integrados ou não, se eles atendem aos propósitos que cada área precisa ou não. Eventualmente você tem um ERP dentro da tua organização, um sistema parrudo, pagando um alto valor para aquele sistema, mas o colaborador de uma determinada área, vou colocar aqui área de vendas, precisa entregar um relatório e ele faz esse relatório na mão, porque ele não está treinado e habilitado a extrair o relatório correto de dentro do sistema. Então, quando você determina que quer ter sofisticação dentro do teu negócio, você vai procurar compreender como cada um faz cada atividade e o que as pessoas estão fazendo de atividades que são ineficientes, que poderiam ser melhoradas, automatizadas. O que aquilo poderia estar dentro de um sistema? O que o sistema dá de informação que as pessoas não usam? Tudo isso é sofisticação. E isso vai crescendo de tal maneira que você passa a querer ainda mais. Você começa a buscar prestadores de serviços de auditoria independente para garantir que as suas demonstrações financeiras elas estejam aderentes às regras contábeis, que a realidade financeira e patrimonial do teu negócio de fato reflete a realidade, tá? Além disso, você vai buscar consultores tributários para se fazer planejamentos tributários dentro da legislação para que você tenha a melhor performance fiscal possível para o teu negócio ter lucratividade. E às vezes o seu negócio pode dar mais lucro do que ele está dando, mas você não sabe, porque você nunca buscou sentar com um assessor tributário e discutir as possibilidades sem expor a sua empresa a risco. Um dia eu estava conversando com um colega e ele falou assim, nossa, como que você o que você indicaria para um empresário que não quer gastar com um auditor, com um consultor? Ou para um empresário pequeno que está começando? Eu diria, cara, senta com o seu contador uma vez por mês, 2, 3 horas e discuta com ele a demonstração financeira da tua empresa, o balancete da tua empresa, o DRE da tua empresa. Discuta de fato os dados, veja se aquilo está corretamente ou não, discuta se há possibilidades de melhoria ou não. Planejamentos tributários dentro da legislação é totalmente factível e traz benefícios para a empresa. Isso é sofisticação e muitas vezes sem custo, porque você já vai ter que pagar o seu contador. Só que muitos empresários, especialmente os pequenos, estão tão focados no desenvolvimento do teu negócio que não querem dedicar-se 1, 2, 3 horas por mês para conversar com o contador sobre pontos estratégicos. Querem usar o contador somente para fins de apuração de imposto e querem pagar o menor imposto possível.
Gente, quanto mais imposto você paga, mais você está vendendo, mais você está crescendo. Mas, claro que você não quer pagar imposto por si só, você quer pagar o imposto devido. Nem mais nem menos, quer pagar o que é devido. Agora, dentro das possibilidades da legislação, você tem a possibilidade de pagar imposto A, B ou C, de ter uma lucratividade X, Y ou Z. Então, se você sentar com o seu contador, discutir estrategicamente todos os meses, incansavelmente e intencionalmente, com foco em obter mais informação, mais compreensão, entender os impactos do teu negócio em toda a cadeia de fornecimento, desde a compra de um produto, ou a fabricação, ou a prestação de serviço, até a entrega, os tributos incidentes na venda ou na prestação de serviço, os tributos diretos relacionados a imposto de renda e contribuição social, fazer cálculos, fazer simulações, você vai compreender muito mais o seu negócio, vai conseguir tomar decisões muito mais acertadas. Isso tudo é sofisticação empresarial. E essa sofisticação empresarial ela é cada vez maior, ela vai seguindo. Empresas, por exemplo, que têm conselhos de administração, elas contam com conselheiros, pessoas experientes, capacitadas, pessoas que geralmente já entregaram muito conhecimento e habilidade como administradores, gestores, diretores de um negócio, e que agora essas pessoas estão ali disponíveis 1, 2, 3 horas por mês para te entregar informações estratégicas, caminhos que você pode seguir, que você não vai errar, você vai acertar, e caminhos que você não deve seguir, porque senão você vai errar. Isso tudo você pode fazer e de maneira gratuita. Por quê? Porque hoje, com um bom networking, com boas relações empresariais, você consegue 2, 3, 4, 5 amigos que topariam ser seus conselheiros consultivos, sem custo algum, só pelo prazer de contribuir com o teu conhecimento dentro da tua empresa para te ajudar. Acredite em mim. Então, você empresário, não se ache um sujeito autossuficiente. Tenha a humildade de reconhecer que muitas vezes você é um baita de um empreendedor, uma pessoa com ideias brilhantes, com execução brilhante, mas que você tem que ir muito além da venda, da criação, do desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Você tem que olhar também o back-office, a sofisticação do seu back-office, para que você possa olhar dados estratégicos e tomar decisões mais acertadas que vão potencializar o seu sucesso. Muitas vezes, empresários de grande sucesso poderiam ter 100 vezes mais. E aí pode falar, não, mas para mim tá bom. Cara, se você tem uma habilidade, um dom, você foi abençoado com um conhecimento, com um produto, com um serviço que pode impactar a sociedade, por que não fazer isso 100 vezes mais? É isso que as grandes organizações fazem, é isso que a Microsoft faz, é isso que a Apple faz, é isso que o Walmart faz, é isso que a Amazon faz. As grandes organizações, elas são tão boas que elas não acham justos crescer só 10 vezes, vão crescer 100, vão impactar o mundo. Entendeu? Então, muitos empresários brasileiros precisam se sofisticar, aprender mais, contratar bons assessores, contratar bons profissionais para apoiá-los, confiar mais em seus colaboradores. Claro que tudo isso vem pautado em melhoria de processo, em clareza de processo, em números, para tomar a decisão correta. Então, se você é um empresário, um executivo, busque isso para a sua organização. Busque isso cada vez mais, porque, de fato, a sofisticação empresarial vai garantir que você tenha mais sucesso, mais perenidade, cresça, muitas vezes, se torne um líder no teu negócio, no teu setor, no teu ramo, ou até mesmo um líder mundial, que ninguém consiga concorrer com você de tão grande que você é. Hoje, se você olhar a Amazon, ela é quase que um player sozinho. Tem, claro, muitos players concorrentes da Amazon, mas nenhum chega tão perto a ponto de se tornar um concorrente direto. A gente tem players muito grandes e ainda assim são muito pequenos perto de uma Amazon. Por quê? Porque se sofisticaram desde sempre. Fizeram um trabalho, mesmo simples no início, quando eram pequenos, mas fizeram com processo, com clareza, com dados, com números, e entraram, óbvio, num business estratégico, diferenciado, único, que ainda não existia, foram criando o mercado. Isso muda muito. Mas, se você fizer tudo isso sem dados, sem informações, sem sofisticação,
sem organização, sem auditoria, sem processos, você não vai ser eficiente. Se você não for eficiente, não sobra lucro no final do ano. E se não sobra lucro no final do ano, você, empresário, não se beneficia de todo o suor derramado ao longo do ano e muito menos a empresa não se beneficia de um crescimento acelerado porque não tem dinheiro sobrando para contratar mais pessoas, para comprar mais equipamentos, para fazer mais aquilo que você faz de muito bom. Então, sofisticação significa lucro no final do dia, significa mais sucesso, significa mais crescimento. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Peço que você gentilmente compartilhe com seus colegas, seus amigos, as pessoas que você acha que pode gostar desse conteúdo e curta aqui também esse conteúdo, siga nosso canal aqui no YouTube. É sempre um prazer compartilhar um pouquinho de informações, conhecimento com todos vocês. Meu muito obrigado e até o próximo.